A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que Teu Espírito nos guie através desse momento, para que nós possamos receber de Ti. Fica conosco, esse que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 2 Reis 15, nós vamos ler do verso 1 até o capítulo 16, verso 20, que diz assim: Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai, Amazias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Zacarias, filho de Jeroboão II, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 6 meses, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou-o diante do povo e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a mensagem do Senhor a Jeú: seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Então, Zacarias foi o quarto filho, o quarto descendente de Jeú. E porque o profeta tinha profetizado para Jeú que, porque ele não tinha destruído os bezerros de ouro, não tinha seguido ao Senhor de todo o seu coração, ele apenas até a 4ª geração dele estaria reinando Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por apenas um mês. Então Manaém, filho de Gade, veio de Tirza a Samaria, matou Salum, filho de Jabes, e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum, incluindo a conspiração que liderou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Nessa ocasião, Manaém destruiu a cidade de Tapuá e seus arredores, até Tirza, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Manaém, filho de Gade, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 10 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o reinado não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel. Contudo, Manaém lhe pagou 35 toneladas de prata, 35 toneladas de prata a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Manaém extorquiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuísse com 600 gramas de prata para o tributo pago ao rei da Síria. Assim, o rei da Síria parou de atacar Israel e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Manaém e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Manaém morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Pecaías se tornou seu sucessor. Pecaías, filho de Manaém, começou a reinar em Israel no 50º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Aqui a gente vê que quando Jeroboão fez com que Israel pecasse, isso trouxe para Israel uma consequência, trouxe para Israel hábitos
que não se perderam. Eles continuaram trazendo esse pecado. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, ele passou 40 anos no deserto, se descontaminando dos hábitos que eles tinham levado do Egito. E para que eles pudessem entrar na Terra Prometida sem ter esses hábitos, já tendo servindo ao Senhor, tendo todos os costumes que Moisés deixou, as leis que o Senhor deixou para o povo. E a gente vê o quanto é difícil de um povo se afastar quando o pecado entra nesse povo. E talvez a gente possa aplicar isso para a nossa vida. As pequenas coisas que são erradas podem gerar consequências duradouras. Então, em todos os momentos que houve uma limpeza em Israel, que houve uma limpeza no povo de Deus, não foi uma limpeza aos poucos e não foi uma limpeza que foi em partes. Ela sempre foi uma limpeza muito austera para que tirasse tudo que era de mal e uma limpeza que fosse profunda, de modo que não restasse nem um pouco. Aqui Jesus mesmo utilizou a figura de linguagem do fermento, que um pouco de fermento faz com que toda a massa do pão fermente, cresça. E a mesma coisa, se a gente tem um pouquinho de pecado, coisas pequenas erradas na nossa vida, nós temos que trabalhar em cima disso. Não podemos achar que não tem importância, porque um pouquinho de fermento faz com que todo o pão cresça. Então Peca, filho de Remalias e comandante do exército de Pecaías, conspirou contra ele. Acompanhado de 50 homens de Gileade, assassinou o rei, e também Argobe e Arié, na fortaleza do palácio em Samaria. E Peca se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel no 52º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rei da Síria, atacou Israel novamente e conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Hazor. Também conquistou as regiões de Gileade e da Galileia e todo o território de Naftali e levou os habitantes cativos para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o assassinou. Começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá no 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, finalmente um rei que faz ao certo aos olhos do Senhor, como seu pai, Uzias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Como eu falei, uma limpeza que não é feita profundamente e completa, ainda assim faz com que o povo continuasse a pecar. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a atacarem Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários
idólatras nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acaz, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os edomitas, expulsou o povo de Judá e colocou edomitas para morarem ali, onde estão até hoje. O rei Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: Sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Então Acaz pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Assíria. O rei da Síria atendeu ao pedido e atacou Damasco, capital da Síria, e deportou seus habitantes para Quir. Também matou Rezim, o rei da Síria. Então o rei Acaz foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual, que ficou pronto antes de o rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifício sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramada, e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. O rei Acaz removeu o antigo altar de bronze de seu lugar, na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e colocou-o do lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias: Use o novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta de cereal da tarde, para o holocausto e a oferta de cereal do rei, e para o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios, faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Urias fez como o rei Acaz ordenou. Depois, o rei Acaz tirou os painéis e as bacias das 10 bases móveis usadas para levar água. Essas bacias foram aquelas que foram instruídas pelo Senhor para que Salomão fizesse. Também removeu o grande tanque de bronze chamado de Mar de cima dos touros e o colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Assíria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acaz morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Atos 19, 13 até o 41. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor, dizendo: Ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês, quem são? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aqui a gente vê que não é o nome de Jesus, não é uma palavra Jesus que tem poder, mas é Jesus em si. Esses homens, sem crer, estavam tentando expulsar espíritos malignos usando o nome de Jesus, mas sem fé, sem crer em Jesus Cristo, sem crer naquele que tem o poder para expulsar os espíritos malignos, nada acontece. Pelo contrário, o inimigo ri da cara daqueles que tentam isso. Por isso que é importante que nós examinemos o nosso coração e entendamos como que nós estamos internamente, porque é apenas pela crença em Jesus, a crença de que Jesus é o Filho de Deus, aquele que desceu, aquele que viveu entre nós, aquele que morreu na cruz para que para que a ira do Senhor pudesse ser derramada sobre ele e essa ira não ser derramada sobre nós que merecíamos por conta de nossos pecados. Através desse sacrifício nós pudemos ser salvos, através desses sacrifícios nós podemos entrar no Santo dos Santos.
É através desse nome, através da crença do sacrifício do Deus vivo na cruz, que nós temos o poder. Na verdade, não temos o poder, nós podemos pedir para o Pai para que ele realize maravilhas. E o Pai, Deus, que é bondoso e ele mesmo nos instruiu a ir pelo mundo, anunciar o evangelho, orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão atormentados, como foi ele mesmo. Então nós cremos que ele faz a obra através da nossa oração, através das nossas súplicas. Mas a gente não pode tentar se engrandecer. Aqui, essa última parte, veio sobre eles um temor reverente. Nós temos que ter isso, nós temos que temer ao Senhor, nós temos que ter reverência pelo Senhor, que é o que governa tudo e todos. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles, que haviam praticado feitiçaria, trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá, devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por essa época houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Caminho seria o evangelho, é como eles eram chamados, aqueles que estavam no caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desse empreendimento. Mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis, perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destruída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para frente e ordenaram que explicasse a situação. Olha que interessante. Aqui, mesmo o povo estava sendo utilizado como massa de manobra. E isso é tão verdade que aqui mesmo dizia que, na verdade, a maioria não sabia por que estava ali. Eles arrastaram um monte de gente para tentar conseguir mais força em seus argumentos, mas, na verdade, as pessoas não entenderam por que estavam ali. Ele fez um sinal de silêncio, pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis, Deus dos Efésios! Grande é Ártemis dos Efésios! Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. E, se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer.
Então os despediu e a multidão se dispersou. Salmo 147, do 1 até o 20. Louvado seja o Senhor! Como é bom cantar louvores a nosso Deus! Como é agradável e apropriado! O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto, é impossível medir seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Cantem com ações de graças ao Senhor. Cantem ao nosso Deus louvores com a harpa. Ele cobre os céus de nuvens, provê chuva para a terra e faz o capim crescer nos montes. Alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou seus filhos dentro de seus muros. Ele conserva a paz em suas fronteiras e satisfaz sua fome com o melhor trigo. Ele envia suas ordens ao mundo e sua palavra corre veloz. Envia neve como lã branca e espalha geada sobre a terra como cinzas. Lança granizo como pedras. Quem é capaz de suportar o frio intenso? Então, por sua ordem, tudo se dissolve. Envia seus ventos e o gelo derrete. Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos a Israel. Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Elas não conhecem seus estatutos. Louvado seja o Senhor. E por fim, Provérbios 18, 4, 5. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que façam morada, que tragam edificação para a sua vida. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que essas palavras se sedimentem em nossas vidas, para que elas possam ficar gravadas até o fim da nossa vida, para que nós possamos sempre nos confiar nelas, nos apoiar nelas e para que nós possamos causar a diferença nas nossas vidas e no mundo através delas. Senhor, continua na nossa frente, no nosso dia, abençoando para que nós possamos trabalhar, estudar, fazer nossos afazeres, guiados, guardados e protegidos por Ti. Senhor, que nós possamos continuar Te servindo em espírito e em verdade, para que nós possamos lutar contra a nossa carne, para que nós possamos cada dia mais nos santificar, para que os Seus anjos nos protejam, para que as Tuas mãos fortes estejam sobre nós. Senhor, nos dê o pão de cada dia, nos dê alimento, nos dê sustento. Abra a porta, Senhor, abençoa os Seus servos, para que nós possamos espalhar o Teu Evangelho. Senhor, abençoa também aqueles que estão enfermos, doentes, para que o Senhor possa trazer cura, recuperação, restauração. Continua conosco hoje e sempre. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere. Não esqueça que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.